ajeitar aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar certo aqui esse negócio. Deixei meu pedestal na igreja lá. Agora eu quero fazer as lives e não consigo. Tá escuro aqui, né? Puxa vida. Deixa eu puxar mais pra dentro aqui, peraí. Vamos ver uma coisa. Aí. Vou esperar um pouquinho a turma entrar. Esperar o pessoal tá chegando. Por enquanto aí, quem vai chegando, feliz ano novo. Todos os irmãos aí, de perto e de longe. Tem que esperar uns 5 minutinhos, irmãos, até o pessoal começar a chegar. Quem vai chegando vai deixando a sua saudação aí, tá bom? Ou o lugar da onde os irmãos estão falando. Glória a Deus. À medida que os irmãos forem chegando, se puder passar para mim também, irmãos, como é que tá a qualidade do áudio, tá bom? Que eu tô falando um pouco longe do celular, aí às vezes não fica muito bom. Deixa eu ver o que é esses microfonezinhos aqui. Esse aqui acho que fecha o microfone, né? 10 irmãos. Vamos lá, pessoal. Vamos aguardar uns minutinhos. O pessoal chegar. Eu já faço aqui a introdução da palavra e a aplicação rápida da mesma. 1º de janeiro de 2025. Pois é, irmãos. Mais um ano que o Senhor Deus nos proporciona. Pessoal, à medida que os irmãos vão chegando, quem puder dar a sua saudação aí, a gente tem, acho que em torno aí de uns 8.000 seguidores, mais de 8.000, acho. É bastante gente. E o pessoal puder, né? Deixa eu ver quem é que mandou mensagem pra mim aqui. Matheus, lá de Pelotas. Ô, meu querido, Pai do Senhor, tudo bem? É o Matheus cantor? Não é, acho que o Matheus pregador. Vamos ver. Rapaz, eu tô cego, rapaz, vou ter que trocar esse óculos aqui urgente. O celular na minha cara, eu não consigo enxergar. Vamos lá, pessoal, vamos chegar. Eu vou passar só aqui, ó, o linkzinho pro pessoal do grupo. Pera aí, pessoal, só um pouquinho. Vou compartilhar aqui o link. Não vou sair, já volto aí. Deixa eu compartilhar o link aqui, gerenciar links. Meu Deus do céu, como é que faz para compartilhar esse negócio, Jesus? Eu tô sempre apanhando aqui. Missionária Raquel, a senhora que é... Olha que entrou aí. Eu tô sempre apanhando aqui, eu não consigo compartilhar o negócio no grupo da igreja aqui, Jesus. Vocês que são mais aí perito em internet aí, me ajudem aí. Eu tô virado no chucro, velho. Olha só quem é que entrou. A nossa amiga irmã Shirley. A Shirley. Eu acho que ela acha que eu não lembro dela. A Shirley lá de... família de Santo Ângelo, ela é do litoral, acho que de Torres, a Shirley, né? Conhecida nossa há muito tempo. Manuela. Acho que a Manuela é pregadora lá de Rio Grande, né? Olha só a coisa boa, gente. Tanta gente boa que tem aqui. Entrou a Isabel, minha amigona. Gente, hoje eu quero falar aqui, tá? Rapidamente, sobre algo que é tipo uma síndrome, sabe? Tá bom o áudio, Ilse? Você tá me ouvindo bem? Eu tô com o ar-condicionado ligado, aí se estiver meio barulhento eu desligo o ar, tá? O Michael também, conosco, a Cláudia. Então assim, ó, é meio que uma síndrome que existe dentro das igrejas e dos ministérios, que é a síndrome do insubstituível. E eu quero aqui trazer para vocês a transição do ministério do profeta Elias para o profeta Eliseu e provar para vocês que não existe na obra de Deus insubstituível ou pessoas insubstituíveis. Tudo bom, Shirley?
Como é que tu tá? Tudo na paz? Alegria te ver aqui conosco aqui nessa live. Então, eu vou aqui para consubstanciar o texto bíblico. Vou ler somente aqui uma passagem bíblica e a gente vai estar meditando rapidamente sobre essa síndrome de se achar ou pensar: olha, entrou aí a nossa líder do ciclo de oração. E aí, missionária Bia, como é que tá aí as férias? Coisa boa, hein? Já pescou uns peixes? Aí, meu mano aí, irmão Lucas, queridão, me deu o privilégio ontem de passar a ceia de Natal juntamente com eles. Nossa irmã Renilda, lá de Canguçu. Irmãos, eu tenho uma memória de pastor incrível. Eu lembro de todo mundo. Maitê, Maitê, minha filha, eu não sabia que vocês iam vir, Maitê, porque tu não mandou mensagem? A Maitê veio com a família aqui para ver a gente. Ver eu e os guri, né? Mas vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso de número 9. Tá bom? Raquel, segura essa, Raquel. Essa aqui é de arrebentar a boca do balão e nunca você vai ouvir alguém pregar do jeito que eu vou pregar agora, essa palavra aqui, essa mensagem, tá? Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso de número 9. Diz assim: não vai faltar, né, Maitê? Vocês são amigão, né? Estão sempre junto com a gente. Olha a Liz, minha parente, lá de Gravataí. Não foi nenhuma vez, né, Liz, visitar nós em Gravataí lá, né? Tá bom? É uma pesca que eu não lembrei de você. Lembrei de você. Diz assim, segundo livro de Reis, capítulo de número 2, verso de número 9, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Então vamos lá. A síndrome, Lucas, do insubstituível. Vou meditar sobre isso aí, tá bom? E vou mostrar para vocês e provar pela Bíblia. Eu vou ter que ir para um pedestal, gente, vai botar um negócio meio aqui, ó. Que daí eu fico reto vendo vocês e consigo ler o nome dos irmãos que estão entrando e também ler a Bíblia aqui. Os irmãos sabem, né, que Elias, ele é considerado dos profetas de maior preponderância dentro do contexto bíblico veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, né? E tendo em vista a envergadura que Deus usou ele e a forma também com que Samaria foi abalada através do ministério de Elias, de forma que um homem só conseguiu, digamos assim, desmobilizar uma força idolátrica pagã, envolvendo, no mínimo, que é o que se diz na palavra, 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo Azera, que era a esposa de Baal. Um homem só conseguiu ferir a idolatria, tá? Que veio através de Jezabel, contaminando o coração de Acabe, rei de Samaria, e por subsequência todo Israel. Elias sozinho acabou com toda essa avacalhação, com toda essa bagunça. Ocorre que algumas coisas, Lucas, esse aí abandonou o pastor dele. Esse aí é meu amigão, abandonou o pastor dele. Nem o Feliz Ano Novo mandou. Depois eu pego ele. Eu peguei ele, tem um fiozinho assim de bigode. Pode entrar no perfil dele lá, ele tem um fiozinho de bigode assim, ó. Pegar no fiozinho de bigode dele, vou dar uma puxada assim, ó. Deixa só. Aí vamos lá. As pessoas não param para meditar no fato de que porque Elias teve coragem. Ô, Cristiano, feliz ano novo, querido, um abração.
por que Elias teve ímpeto e coragem de enfrentar sozinho quase 1000 homens lá em cima do Monte Carmelo e depois fugiu da ameaça de uma mulher só, que era Jezabel. As pessoas não meditam nisso. Mas por que Elias fugiu da ameaça de Jezabel, tendo em vista que ele sozinho enfrentou quase 1000 homens e matou todos eles a fio de espada? Porque o que ocorre, querido? Veja bem, esses profetas de Baal e do poste do Azira, como todo culto pagão, satânico, diabólico, como era o caso deles, vocês vão observar que eles, inclusive, se cortavam e derramavam sangue a Baal, e da mesma forma que a Moloque se oferecia sacrifícios, não posso falar aqui o nome, senão dá problema na live, né? Baal também os recebia, ou seja, sacrifícios infantis. E ocorre que, quando essas pessoas que são literalmente os satanistas da época são tomados de legiões de demônios, Elias vem e mata esses profetas, esses falsos profetas de Baal e Azira, e quando eles morrem, ocorre um efeito similar à libertação do gadareno. O que ocorreu, irmã Antônia, quando Jesus expulsou os demônios do gadareno? Os demônios pediram, porque eram demônios territoriais, para que eles permanecessem ou entrassem dentro dos porcos. E, escute, preste bem atenção, se desocupa a casa, pastora Lorena, pastor Osnei, grande amigo, casal top das galáxias, lá do interior, eu esqueci o nome lá, é da Madureira, mas esqueci o nome da cidade, mas vamos lá, muita gente boa entrando aqui, pessoal lá de Gravataí, do Templo Evangelho Pentecostal, é a pastora Jussara, bênção de Deus, a Tuane, minha amiga também, só gente boa aqui na live. Então veja bem, o mesmo efeito opressor que agiu sobre a vida Derli Soares, Pai do Senhor, pessoa sendo feliz. Amém, querido, alegria é minha, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então vamos lá, o mesmo efeito opressor daquela legião que saiu do gadareno, que entrou nos porcos e, por subsequência, fez com que os porcos não suportassem aquela possessão diabólica e se precipitassem. Vocês vão observar que logo após os porcos morrerem, entrou meu grande amigo aqui, pastor Marcos, lá de Cascavel. Grande amigo, homem de Deus, uma bênção de Deus. Escute só, vamos aqui fazer o link da situação de Elias e por que Elias fugiu da ameaça de Jezabel ou sentiu-se oprimido após ter despojado ou matado a fio de espada quase 1000 homens, os 850 profetas de Baal, né, e os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste do Azira, tá? Por que ele fugiu de uma mulher? Por que um homem que sozinho matou quase 1000 homens fugiu de uma mulher? Vou explicar para vocês. O mesmo efeito do que aconteceu lá em Gadara. Jesus expulsa os demônios do gadareno, os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam ou se lançam daquele abismo e possuem a vida dos habitantes de Gadara num efeito dominó, e os mesmos vão até Jesus para expulsar Jesus da cidade. Irmã Gislaine, Deus abençoe, um grande abraço. Elias, tá aí o nosso irmão Elias, estou pregando somente Elias, mas não dentro dessa visão, nosso grande amigo Elias, conheço há mais de 20 anos. Então veja bem, escute que interessante, tá? Escute que interessante. Quando Elias matou aqueles 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste do Azira, os demônios que residiam dentro dos corpos daqueles homens, eles entraram no efeito de Lucas 11, quando o espírito imundo sai da casa, anda por lugares áridos, não achando outra casa ou outro local para poder repousar, dizem consigo, voltarei para a minha casa antiga, ou seja, voltarei para o homem, para o corpo, para a mulher que eu possuía antes.
mas leva consigo 7 espíritos piores. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. O que aconteceu com Elias quando Elias matou os profetas de Baal? Entrou minha prima aqui, Chayana. Grande abraço, prima. O que aconteceu com Elias, que enfrentou quase 1000 homens e matou aqueles profetas e depois fugiu de Jezabel? O mesmo efeito que ocorreu Elias quando o gadareno foi liberto. Os espíritos imundos saíram daqueles corpos, ou dos corpos daqueles homens, e ficaram no mundo espiritual oprimindo Elias. E o que Elias sentiu? Ele sentiu uma opressão diabólica, pastor Marcos, pós a morte dos profetas de Baal. E essa opressão diabólica, que muitos confundem, veja bem, Elias não teve depressão. Elias ele ficou oprimido. Elias sofreu de opressão espiritual. Está entendendo? Após a morte dos profetas de Baal e do pós-Shilo da Zira. Quando ele vai fugir ali da presença de Deus e entra naquele processo de esgotamento espiritual, no qual ele se assenta debaixo de uma árvore, de um zimbro, pede a morte, diz: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, porque os outros profetas anteriores a ele morreram, e ele achou também que ele ia morrer. Deus vai lá e manda um anjo, o anjo desperta ele, dá pão e peixe para ele comer, diz para ele: te levanta e come. Ele volta a dormir. Depois que ele volta a dormir, o anjo desperta ele de novo, com a força daquela comida. Ele caminha 40 dias e 40 noites sem parar e entra dentro de uma caverna. Porque ele ainda, mesmo tendo sido, digamos assim, recebido aquele reforço espiritual, ele não foi curado daquela opressão que estava lhe oprimindo. E com isso ele entra dentro daquela caverna porque Elias estava cansado. E nós, homens de Deus, sofremos também muito dessa síndrome de cansaço. Uma Evelyn, Luan, Barbeiro. Então escute só. Quando Elias, preste bem atenção, tá? Diz assim: Senhor, não tem mais ninguém aqui. Deus repreende ele e diz: Elias, nunca diga que tu é insubstituível, porque eu ainda reservei 7.000 joelhos, os 7.000 homens que não se ajoelharam e não beijaram os pés de Baal. Então veja bem, não podemos correr o risco de cair na síndrome do insubstituível. Ninguém é insubstituível. Elias achou que só ele era profeta em Israel. E a partir do momento que ele deixasse de exercer, Evelyn, o ministério profético ia se extinguir. O ministério profético, meu grande amigo Fabrício, acabou de entrar aí, diretamente de Botucatu, São Paulo. Amigão, faz parte do grupo das Trevas para a Luz. Também entrou minha ovelha amada, esposa do meu querido co-pastor da sede, pastor William, a nossa missionária Nara, que tem sobrenome chique, Orlov. Aí, Nara, veja bem, Deus repreende Elias e disse: Elias, espera aí, a minha obra não para, Elias. Eu tenho 7.000 ainda reservado. Deus sempre tem uma reserva para poder usar no tempo oportuno, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para por causa de homens. A obra de Deus, ela... irmão, eu vou bloquear vocês, tá bom? Vocês estão enchendo o saco, vocês entram nos meus comentários aqui nas coisas, uma pergunta da Júlia. Faz assim, irmãos, pega um altar, eu vou pedir para vocês pegar uma foto da Júlia, vocês fazem um altar e vocês começam a idolatrar ela, tá? Vou bloquear vocês, já me encheram o saco. Que gente chata, meu Deus do céu. Pô, que saco mesmo. Vou excluir o comentário. Mais uma vez que vocês entrar aqui na minha live, tá bom? Tá? Sabe o que vocês fazem? Vocês pegam uma foto, entram lá no site lá da Júlia, entendeu? E vocês pegam uma foto dela e fazem um trono, mandam confeccionar lá nas floras, nas terreiras,
que eles fazem lá, as imagens, entendeu? Fazem uma imagem dela e se ajoelha na frente. Ah, vão se lascar, gente chata, meu Deus do céu. Tô pregando a Bíblia aqui, vem me perturbar. Vamos lá, irmãos. Ó, eu já tô até aqui, ó. Com esse povo idólatra, puxa saco de celebridade, de artista. Então assim, ó. Nunca, princípio de ética, nunca atrapalhe o expositor bíblico com assuntos ridículos e aleatórios. Tá? Eu estou pregando a palavra de Deus. Quando Deus fala, o homem se cala. Olha a reverência e o respeito dos irmãos que estão aqui dentro da live. Vocês vêm me falar ladai aí. Vou gritar agora na live aqui, lugar de ser pentecostal é na igreja, rapaz. Vai dormir, eu estou ensinando seus analfabetos de Bíblia. Então vamos lá. Ai, pastor tá brabo. Brabo não, eu sou assim mesmo. Não vem me tirar pra guri, pra moleque, que aqui não tem nada de moleque, tá? Eu já aguentei muita coisa calado para ficar aguentando piadinha e conversa aqui em rede social, tá? Se eu fosse abrir a minha boca, tá bom? Eu sou um perigo de boca aberta se eu for falar algumas coisas, mas vamos lá. Continua. Elias, ele se achava insubstituível. Como muita gente se acha insubstituível. Eles acham que é só eles, Raquel, que podem ser profeta. Que só eles é que podem fazer as coisas acontecer. Que se eles não estão no contexto, nada acontece. Pastora Márcia, tudo bom? Deus abençoe. Escute só o que eu vou dizer para vocês. Deus repreendeu Elias e disse, não, eu tenho 7.000, rapaz. Tá pensando o quê? Que minha obra vai parar agora? Porque tu tá cansado? Eu compreendo o teu cansaço, mas a minha obra não vai parar. Aí, vamos lá, tá? Continua. A Bíblia diz que Deus vai dar uma orientação para Elias. Elias, eu estou vendo que tu está cansado. Eu estou observando que tu está esgotado, tá? Eu insisti no teu ministério. Ou seja, vocês observem bem. Elias foge, deita embaixo do zimbro, pede a sua morte. Deus vai e desperta ele por 2 vezes. Ele caminha por 40 dias e ao invés de permanecer na vontade de Deus, ele vai para dentro da caverna, tá bom? Deus vai lá, chama ele de dentro da caverna e diz, que fazes aí, Elias? Elias, lugar de profeta é profetizando, não é dentro da caverna, é fazendo a minha obra. Mas tudo bem, Elias, tu não quer fazer mais, tu tá cansado, tu não quer mais cumprir o santo ofício do ministério que eu entreguei nas tuas mãos? Ok, faz o seguinte, vou te dar algumas orientações, tá? Vou te dar algumas orientações, tá? Deus diz para ele assim, ó. 1 Reis 19, 15. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, pelo deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirá profeta em teu lugar. Então veja bem, queridos, escute só, tá? Elias diz para Deus, Deus acabou, já era. Não tem ninguém para usar. Deus vai lá e diz para ele, rapaz, que não tem ninguém, rapaz, quem sabe tu? Tem 7.000 ainda. Não tô nem aí para quem caiu, quem deixou de cair, quem não quer mais fazer, quem quer abandonar. Irmãos, para Deus, quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa de nós. Deus não precisa, Raquel, do Luciano, para nada. Quem precisa, ó, de Deus, sou eu, é você, somos nós que estamos aqui. Então, se nós falarmos assim, Deus, não vou fazer mais, Deus só vai dizer, problema é teu, tu não quer fazer, eu tenho 7.000 que faz melhor do que tu. E aí Deus vai dizer para Elias, Elias, tu faz o seguinte agora, tu vai lá e unge um que eu vou botar no teu lugar, e vou te provar que vai fazer melhor do que tu. Sempre que nós cairmos dentro de uma síndrome, de uma visão,
humana de que nós somos insubstituíveis. Ai, a Chile é tão culta. E eu aqui sentando-lhe o pau nos irmãos aqui. Desculpa, tá bom, Chile? É que tem uns bonecos aí que tira paciente qualquer um, tá? Mas vamos lá. Escute só. Quando alguém bater no peito e dizer: ah, não vai acontecer porque não sou eu que estou cuidando. Não vai acontecer porque não sou eu que estou na frente. Não vai acontecer porque não sou eu que estou mais aqui. Entrou meu amigo Gilvon de Vingren. Não, olha o sobrenome do homem. Gilvon de Vingler Ferreira. Para quem não sabe, esse moço aqui é filho de um dos mais importantes pastores presidentes da Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Sul. E está me dando aqui o privilégio de estar aqui, um intelectual, um grande homem de Deus, né? Filho do saudoso pastor João Ferreira, grande homem de Deus. Então vamos lá. Agora veja bem, quando Deus diz para Elias que eu tenho alguém para botar no lugar dele, algumas coisas interessantes vão acontecer. Quem conhece Bíblia, Raquel, vai entender que a unção veterotestamentária ela era aplicada sobre reis, sacerdotes e profetas através do derramamento de óleo na cabeça. Foi assim com todos os profetas. E o interessante é que quando Elias vai para poder se encontrar com Eliseu, Eliseu é o único profeta da antiga dispensação e da antiga aliança que por birra Elias não ungiu. Pastor Elis, tudo bom, minha filha? Preste bem atenção, queridos. Elias não ungiu Eliseu e Deus levantou Eliseu igual e mais do que ele. Não, pastor, está pregando heresia. Irmãos, quem conhece está aqui, tá? O irmão Gilvon, que é teólogo também, historiador, tá? Sabe que a unção veterotestamentária ela só era aplicada através de derramamento de azeite na cabeça daquele que era escolhido, seja rei, sacerdote e profeta. Olha o que Deus disse para Elias. É Bíblia, eu falei, Raquel, que tu ia ouvir coisa aqui que tu nunca ouviu na tua vida, tá? Pastor Paulo Silva, o que Deus disse para Elias? Vai lá e unge Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirás, tá bem claro, profeta em teu lugar. O que Elias fez? Ungiu ou não ungiu? Não ungiu. Olha o encontro de Elias com Eliseu. Partiu, pois, dali Elias e achou Eliseu, 1 Reis 19, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ou seja, ele estava lá atrás, na 12ª junta de boi, lá no final da fila. Fabrício, fato, Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Quem faz é Deus, dependemos. Isso aí, querido. Deus é perito de pegar aquele que está lá no final da fila e levantar no lugar daqueles que não querem fazer. Seja por birra, seja por o que for. Deus assim faz. Veja bem que Deus mandou Elias ungir e Elias não ungiu. Cadê os teólogos aí? Os estudiosos da Bíblia. Me mostra aqui agora aonde que Elias ungiu Eliseu. E eu provo para vocês que ele não ungiu e Deus levantou igual e usou mais ainda do que Elias. Vamos lá. Veja bem. Partiu, pois, dali Elias e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 2 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, no final da fila. Pastor Manice. E Elias passou por ele, Bíblia, e lançou a sua capa sobre ele. Ungiu ou não ungiu? Não ungiu. Ele pegou a capa. Aí tem gente que mistifica, né? Esses ministérios avacalhados aí, desses mover apostólico, entendeu?
eles mistificam, que eles falam que ali foi a transferência de unção. Que transferência de unção, irmão? Ele pegou a capa, que representava o ofício profético, e ele jogou a capa. Tipo assim, ó, toma aqui, ó. Entendeu? Roseli Rocha, tudo bom, filha? Muito obrigado. Aí, Júnior, segura essa aí, Júnior. Que essa aqui só vai ver o pastor Luciano pregando. Ninguém vai pregar. Profeta Eliseu não foi ungido e foi mais usado que Elias. Elias pegou a capa. Tudo bom, prima? Saudade de vocês, viu? Ó, estou para aparecer em Santa Catarina, viu? Qualquer hora eu vou aí para comer um churrasco com vocês, daquele bem gostoso que o Diego faz. Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que Elias pega e joga a capa, tipo assim, ele pegou a capa e fala, toma assim, toma, pega aí, ó, pega essa capa. Eu não quero mais. Foi tipo um sinal de rebeldia de Elias, entendeu? Tá? Porque ele não queria mais. Ele deu provas que ele não queria mais. Então o que ele fez? Ao invés de ungir Júnior, ele joga a capa. Tá entendendo? Em sinal de protesto. E aí o que acontece? A Bíblia diz que então Eliseu deixa os bois, corre após Elias, ou seja, vai atrás de Elias, ou seja, Elias passa por Eliseu, joga a capa e segue o caminho. Ou seja, não faz aquilo que Deus mandou. E Eliseu vai atrás de Elias. E diz para Elias, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse, Elias, para Eliseu, vai e volta, porque tenho eu te feito? Ou seja, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa contigo por acaso para tu me seguir? Eu te ungi com óleo? Eu derramei azeite na tua cabeça? Eu te chamei para ele ser profeta? Eu te chamei para tu ser profeta no meu lugar? Ou seja, essa é a pergunta de Elias. Tá, e aí? Tu vai me seguir por quê? Qual o motivo que tu vai me seguir? Eliseu, escute só, presta atenção. Ele percebeu que Deus havia chamado ele, mesmo Elias não cumprindo aquilo que Deus havia mandado, que era derramar o azeite sobre a cabeça de Eliseu. Aí alguém, claro, alguém, né, muito, né, catedrático, muito, digamos assim, divagador, vai dizer, não, é porque está implícito, não tem nada de implícito. O negócio é Bíblia ou não é Bíblia. Não ungiu. Deus mandou ungir e ele não ungiu. E eu vou provar para vocês que quando Deus quer levantar, não interessa o que o homem diz. Quando Deus quer levantar, não interessa o que as convenções humanas, as imposições humanas vão impor. Quando Deus quer levantar, ele levanta e ponto final. Acabou. Deus queria levantar Eliseu e mesmo Elias não ungindo Eliseu, Deus levantou Eliseu mais ainda do que Elias. Porque quando Deus quer levantar Raquel, não tem. Ninguém segura, irmãos. Ninguém segura. Ninguém segura. Vamos lá. Tá? A Bíblia diz que Eliseu foi lá, despediu-se da sua família, pega a capa de Elias e recebe a unção de Eliseu. Vamos lá. Isso é mais pra frente, Lucas. Calma, acalma o teu coração aí. acalma o teu coração. Vamos lá. E voltou, pois, atrás de Elias, tomou a junta de boi, os matou, e com os aparelhos, ou seja, com as carroças, ele colocou fogo ali nos bois e fez um churrasco pentecostal para todo o povo, se despedindo da família, e passou a servir Elias. Muito interessante. Primeira atitude de Eliseu ao acompanhar o profeta é que ele entrou para debaixo da visão de ser servo. Tem gente, irmãos, que quando, sei lá, tá no começo da caminhada, ele faz tudo para Deus. Ele limpa o banheiro, ele instala uma lâmpada, ele conserta uma caixa de som na igreja, ele arruma, ele serve, sabe? Ele entra para dentro da visão de servo.
Qual foi a primeira coisa, tá, que Eliseu fez quando ele passou a seguir Elias? Ele servia Elias. Irmão, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Quer ser grande na obra? Seja servo. Vocês sabiam que dentro das denominações, principalmente a denominação a qual servia Jesus por quase 20 anos, né, existe uma classe especial de obreiros que são os únicos que podem votar em questões convencionais e também são os únicos, né, que podem decidir assuntos de relevância a nível de campo, de convenção, coisa e tal, que é evangelista e pastor. Eles são conhecidos como ministros, né? Só que o interessante, primeiro, que evangelista não existe esse cargo de evangelista na Bíblia. Evangelista é ministério. Segunda coisa, tá? Eles são considerados ministros. Só que a palavra ministro, ela vem do grego diáconos, que é aquele que serve. Tem cara, Chayana, Raquel, que quando ele era diácono, cooperador auxiliar, ele fazia tudo na obra. O pastor vai lá, bota uma unçãozinha de presbítero nele, que é a mesma palavra. Presbítero, ancião, tá? E bispo é a mesma palavra. É a palavra ancião que a Igreja Católica desmembrou em vários cargos. Aí vamos lá, preste atenção, tá? O cara era novo convertido, era diácono, era cooperador, era auxiliar, ele servia. Ele era um ótimo diáconos, ou seja, um ótimo ministro, ou aquele que serve, um ótimo servo. E aí ele ganha uma consagraçãozinha lá de presbítero, de evangelista, que nem existe esse cargo de evangelista. Eu nem sei como é que fica essa questão aí, queria perguntar para os irmãos que são mais inteligentes que eu, porque eu não consagro ninguém evangelista, porque não existe esse cargo. Mas vamos lá, continua. Qual será a relevância ou a pertinência no mundo espiritual de se consagrar alguém num cargo que não existe na Bíblia? Eu fico pensando, né? Aqui, ó, eu pensando comigo, com meus botões aqui, que eu não estou de botão, tá bom? Mas vamos lá, tá? Agora, a Bíblia diz que Eliseu passa a servir Elias. E o interessante é que nessa caminhada de Eliseu andar atrás de Elias, Elias ele vai humilhar literalmente Eliseu várias vezes. E eu vou provar para vocês, porque a Bíblia é tão interessante, Tuane, que ela não omite as falhas e os erros dos homens de Deus. Não omitiu que Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou um dos melhores soldados que ele tinha para tentar encobertar o adultério dele, tá? Tanto que quando ele foi construir o templo, né, Deus disse para ele, não, tu não pode construir casa para mim porque tuas mãos estão sujas de sangue. O teu filho Salomão vai fazer. Escute só, preste atenção. Então Deus, ele não omite as falhas, que Moisés assassinou o soldado egípcio. Deus é imparcial. É homem de Deus, é homem de Deus. Mas errou aqui, acolá, ali. Moisés falhou, ferindo a rocha 2 vezes. Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Tudo está explícito aqui dentro da Bíblia. Os pontos positivos e pontos negativos. Esse negócio de estar mascarando e colocando embaixo do tapete pecado e falha de homem, isso é coisa de agora, entendeu? Né? Dos intocáveis, que tu não pode falar nada, que são os intocáveis, perfeitos, santos. E a Bíblia, né, não vai omitir nada das falhas dos homens de Deus, os que as tiveram. Aí, nós vamos entender muito bem que Elias vai humilhar é a palavra, Eliseu diversas vezes. Vamos lá. A transição do ministério de Elias para Eliseu. Preste bem atenção, Tuane. 2 Reis, capítulo 2, entramos agora no segundo livro de Reis. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Pastor Oséias, meu amigo, lá de Novo Hamburgo. E disse, preste bem atenção,
se Elias não está humilhando Eliseu, tá? Primeiro não ungiu ele. Quem não pegou a live vai ouvir a live lá do começo. Que eu estou provando para vocês pela Bíblia que Eliseu é o único profeta que não foi ungido segundo a ordem bíblica e foi mais usado do que o seu antecessor ou seu, digamos assim, pai na fé, que era Elias, tá? E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha só, Raquel, o que Elias falou para Eliseu? O que o senhor tem que fazer mais live, pastor? Irmão, quando eu tiver tempo, eu faço. Tem que ver minha vida, é uma loucura agora. Imagina, ó. Sou pai sozinho. Tá bom? Tenho 2 meninos. A barbearia para cuidar. 2 igrejas. Tá bom? Então assim, a minha vida é loucura total. Loucura total. Mas não vou parar. Tá? Enquanto Deus me der força, eu vou ser uma voz. Tá bom? Vamos lá. Elias humilhou Eliseu, dizendo: fica aqui, porque Deus me mandou lá em Betel. Se Eliseu é um fracote, como tem hoje em dia nessa geração, que qualquer coisinha que o pastor prova, a pessoa, o pastor vai dar ali um tranco, uma dura, para colocar o boneco no caminho, já está largando. Ah, não, eu vou sair dessa igreja. Ah, não, pastor Luciano é demais, ele prova os obreiros, ele... Entende? Raquel, eu não paro por nada nesse mundo, minha filha. Da onde Jesus me tirou, eu parar? Mas nunca. Olha o que Elias falou. Fica aqui que eu vou lá. Ou seja, estava, ó, escanteando Eliseu. Sempre Elias evitou Eliseu. Sempre Elias evitou Eliseu. Eliseu, se fosse um fraco, sem convicção de chamada e sem ambição ministerial, ele tinha abandonado. Pô, imagina, meu pai espiritual está me escorraçando. A Bíblia diz que Eliseu disse para ele: porém, disse Eliseu, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim fora a Betel. Ou seja, Eliseu não largou do pé de Elias. Porque, irmão, não adianta, irmão. Escuta só, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? Tem uns pastores aí que são os baita dos carnudo. Mas às vezes a pessoa está anos ali naquela igreja e sabe que dali vai vir uma unção para a sua vida. Porque tu tem uma história naquele lugar. Tu tem um tempo que tu tá ali, entendeu? Pagando preço, se consagrando. Quantos pregadores, amigos meus, colegas de ministério, me confidenciaram situações humilhantes que eles passavam na mão dos pastores, presidentes deles. E eu dizia: irmão, fica. Paga o preço. Lava as mãos do teu pastor. Seja submisso. Não se levanta contra. Porque no tempo oportuno Deus vai te honrar. Eu nunca, Raquel, nunca Nice, eu incitei... Pastor Beatriz, tudo bom, minha filha? Eu nunca incitei um colega meu a se levantar ou se insurgir contra um pastor presidente, por mais carnudo que o mesmo fosse. Nunca, nunca. Eu sempre dizia, se o cara é bom contigo, tá? E tu vê uma projeção ministerial, um crescimento, fica ali, lava as mãos do cara, seja submisso. Elias humilhou Eliseu até a última instância. E Eliseu permaneceu do lado de Elias o tempo todo. Continua a Bíblia. De novo, depois de Betel, a Bíblia diz que chegando lá em Betel, melhor dizendo, os filhos dos profetas olharam para Eliseu e falaram: tu sabia que o Senhor hoje vai tomar Elias por cima da tua cabeça? Ou seja, o que eles estão falando implicitamente nas palavras deles, Renata? Eles estão dizendo o seguinte: Eliseu, tu é um 0 à esquerda. Tira Elias de cena, acabou para ti. Eles não sabiam de nada. Eles eram playboyzinho
que estavam nas escolas proféticas, porque só os filhos de rico podiam estudar nas escolas proféticas, tá? E Eliseu não era de escola profética, mas andava junto com o homem. E os filhos dos profetas estavam dizendo o seguinte: cara, tu só é alguma coisa enquanto Elias está aqui. Quando Elias sair, acabou para ti. Lê do engano, meu irmão e minha irmã. Se engana quem acha que tu é sombra de alguém. Eu não sou sombra de ninguém, irmãos. Escute o que eu vou dizer para vocês. Eu não dependo de nome de ninguém para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Porque o que Deus deu para mim é para mim. E o que Deus deu para você que está aí é para você. E só você pode botar fora aquilo que Deus te deu. Homem nenhum pode botar fora aquilo que Deus te deu. Só você pode botar fora aquilo que Deus te deu. Ponto final. Vamos lá. Os filhos dos profetas, não bastasse Elias escantear Eliseu. Chega agora os filhos dos profetas e dizem para Eliseu: Eliseu, Elias vai e tu vai ficar a nada. Irmãos, esse povo não conhece Deus, irmãos. Esse Deus é um Deus que entra dentro da casa de um homem lá em Belém, aonde tinha 7 preparado para ser rei no mesmo nível que Saul. Ou seja, homens fortes, guerreiros, vistosos. E Deus entra dentro da casa, o Espírito de Deus entra dentro da casa. Tá entendendo? E confunde todo mundo. E vai lá e tira do meio do campo o rejeitado, o menor. Tá? E Davi é ungido dentro da casa dele, no meio dos irmãos dele. E os irmãos arrogantes dele tiveram que ver que Deus é Deus que levanta quem Ele quer. Se precisar, Aldair Silva, tirar lá do crime, do tráfico, da casa de prostituição, para poder levantar mais do que alguém que está por aí pregando, Deus vai fazer isso porque Deus pode e Ele faz. Ele faz. Se alguém não quiser cumprir aquilo que Deus tem para fazer, não fique num pedestal da arrogância e da prepotência achando: se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não fizer, não vai ter. Se eu não cuidar de tal departamento, não vai acontecer. Só era bom quando eu cuidava. Irmão, irmã, cai na real. Deus levanta quem Ele quer. E muitas vezes para fazer melhor do que aqueles que acham que sabem fazer alguma coisa. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Elias, ele continua a sua caminhada de humilhação com Eliseu. Agora a Bíblia diz que Elias diz novamente, 2 Reis 2:4, e Elias diz a Eliseu: fica aqui. De novo. Tipo assim, ó, fica aí, cara, tá? Que o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu de novo diz: negativo, vou ficar do teu ladinho. Pode me escorraçar, pode me tratar mal, pode me deixar fora de escala, pode me deixar no banco, pode me deixar varrendo a igreja, limpando o banheiro, eu sei que eu tenho chamada. Pode deixar os políticos na época de campanha tudo desviado, maçom, endemoniado, maconhado, macumbeiro, adúltero, na época de política, subir no púlpito e falar de política em cima do púlpito da igreja, e eu nunca ter oportunidade de subir numa sede de igreja para poder pregar, mas o político pode deixar tudo isso acontecer, porque aquilo que Deus tem na minha vida, ninguém vai tirar. Aquilo que Deus tem na tua vida, meu irmão, ninguém vai tirar. Deixa os homens tripudiar na tua cabeça. Que quando chegar o tempo de Deus fazer na tua vida, não tem para ninguém, irmão. O diabo não segura ninguém. Irmão, escute o que eu vou dizer. Tem muita gente, não caiu porque foi o diabo. Mentira! Mentira! Mentira, o diabo não tem poder para derrubar ninguém. Que não se deixe derrubar. Tá entendendo? Tá? Escute o que eu vou dizer para você. Permaneça.
persista, batalhe. Eu estou aqui, irmão, sobrevivente dos alagamentos e sobrevivente de uma destruição que muitos não aguentariam suportar, o que eu suportei em 2024. Olha só quem entrou agora, na minha opinião, o maior avivalista do estado do Rio Grande do Sul, pastor Alexandre Fael, meu amigo, grande amigo. Avivamento é com esse homem aí. Esse é a tocha viva do Rio Grande do Sul. Aí preste atenção, queridos, é o tição tirado do fogo. Aí veja bem, quando Elias novamente diz para Eliseu, fica aqui que eu vou a Jericó, ele está colocando, Fael, Eliseu à prova novamente, para ver se Eliseu desistia. E Eliseu não desistia, porque ele sabia que daquele canal ali, Fábio Perrone, pastor Fábio, lá de Rio Grande, grande amigo meu também. E aí, chegando em Jericó, a mesma situação. A mesma situação. Os filhos dos profetas, que eram os playboyzinhos que estavam dentro da igreja, como tem, né? Aqueles que se acham. Chegaram para Eliseu e falaram, tu sabia que hoje o Senhor vai tomar Elias? E tu, quem que vai ser de ti? Tu só é alguma coisa, tu só aparece porque tu tá lá de Elias. Irmão, que loucura essa gente, irmão. Que loucura essa gente. O interessante é que Eliseu nem deu bola para aquilo que eles falaram, porque, irmão, não interessa o que os carnal falam a respeito da nossa vida. O que importa é a nossa convicção de chamada e aquilo que Deus tem conosco. Um antigo pastor falava para mim o seguinte, Tuane, irmão, se tu estiver bem com Deus e com a tua liderança, o que os outros dizem não interessa. O que importa é tu estar bem com Deus e com a tua liderança. O que os outros falam, pouco importa. E é o que eu penso. Aí, vamos lá. Pela terceira vez, Elias vai agora a mais uma escola profética que ficava no Jordão. E ele faz a mesma coisa com Eliseu. Fica aqui que o Senhor me mandou até o Jordão. A resposta de Eliseu foi a mesma. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Não saio do teu lado. Não vou te abandonar, vou ficar do teu lado, porque eu sei que daí vai vir coisa grande para a minha vida. Aí, veja a cena de filme, Shirley. Veja a cena de filme. 50 profetas, ou 50 filhos dos profetas, tá? Observando de um lado do Jordão, esperando Elias chegar com Eliseu. Elias pega a sua capa, toca nas águas do Jordão, as águas se abrem e eles passam pelo Jordão. Quando a Bíblia diz que eles passam pelo Jordão e chegam diante dos 50 profetas, filho de profeta que estavam na escola profética na beira do Jordão, a Bíblia diz, ô Narinha, tá acompanhando aí, Narinha? Segura essa aí, isso é para nós. Olha só, a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim, pô, cara, tu não vai me largar mesmo, né? Não tem jeito. Eu fiz de tudo, cara. Eu fiz de tudo. Eu não te ungi como Deus mandou fazer. Eu joguei só minha capa em cima de ti, mas não te ungi. Eu tô te evitando desde que eu passei de escola em escola profética, dizendo, fica aqui que eu vou lá. Os filhos dos profetas estão tirando sarro da tua cara e tirando onda e dizendo que tu não é nada sem mim. E tu não larga do meu pé. Então faz o seguinte, cara. Já que tu não vai largar do meu pé, pede aí o que tu quer. Pede logo o que tu quer. Aí, irmãos, que entra o interessante. Que quanto mais humilhado nós formos, mais pisoteados, mais tripudiados, com mais ousadia, Marlon, nós podemos chegar diante de Deus e pedir coisas grandes. Escute o que eu vou dizer para você. 2024 foi o pior ano da minha vida. Nem quando eu era ímpio. Entrou a Tassiane Martins, minha filha, na fé lá. Filha é modo de falar, né, Tassiane? Tu já era crente, né, quando eu te pastoreei lá. Foi jovem, lá no distrito Canaã, lá na Fazenda Rio Grande. Foi minha ovelha lá da juventude. Casou com um ótimo servo do Senhor. O nosso irmão Bruno, grande pregador do evangelho, uma benção, casal top.
Vamos lá. Escute só. Quanto mais humilhado nós formos, segundo a permissão de Deus, tá? Mais ousadia nós podemos chegar diante de Deus e pedir coisas grandes. Escute só. Elias, vendo que Eliseu não ia abandonar ele de jeito nenhum, ele chega e diz assim, ó, 2 Reis 2:9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que te faça. Ou seja, quem suporta a provação, perseguição, humilhação, ser pisado, tripudiado, abandonado, jogado de canto, vai chegar o tempo da honra. E quando chegar o tempo da honra, nós vamos chegar diante de Deus e vamos dizer: Senhor, eu quero assim, assim, assim. Senhor, eu preciso que o Senhor faça assim, assim, assim. Senhor, faz desse jeito. A Bíblia diz que Elias disse: pede qualquer coisa, que assim vai ser feito por ti. Porque tu passou por todas as provações e humilhações e tu não me abandonou. Aí, Eliseu, que não é bobo, pô, eu tô aqui do lado do cara sendo humilhado desde o começo da caminhada. Eu larguei tudo para seguir o cara. Ele tá me provando desde o começo, desde que eu saí de lá. Porque nem ungido eu fui, para falar a verdade, tá? Então é o seguinte, Eliseu olhou para a cara de Elias e disse assim, ó, peço-te que haja porção dobrada do Espírito que está sobre ti em mim. Eita glória! Oh, aleluia! Glória a Deus! Pisa bastante, irmão! Isso eu tô falando para quem gosta de pisar nos outros. Humilha bastante! Tu que gosta de humilhar os outros. Esse que tu tá humilhando aí, ó, Deus vai levantar muito mais do que tu. Por isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Preste bem atenção. Ó, preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Escute. Preste atenção nessa palavra, tá? Quanto mais pisado e mais humilhado, mais Deus vai te levantar. Isso é Bíblia, irmão. Não é invenção. Isso é Bíblia. Pastor, mas eu não aguento mais. Aguenta, irmão. Aguenta, irmão. Mas eu tô com 50 anos, irmão, de idade. 20 anos apanhando, irmão. Fábio estava em Rio Grande comigo. Foi também pastor comigo lá no campo de Rio Grande, na Assembleia. Mais que nós passamos, irmão, lá na Assembleia em Rio Grande. Pelo amor de Deus. Eu passei, foi 10 vezes, Fábio, o que nós passamos em Rio Grande de humilhação e prevaricação e tudo que é coisa que vocês imaginam. E eu tô aqui, irmão, em pé. 3 Covid. Já me converti com 30 anos, já depois de viver dos 12 até os 30 usando droga e bebendo. Passei por tudo esse turbilhão de coisas em 2024 e tô aqui vivo, profetizando para vocês que Deus vai levantar em 2025 a nossa vida de uma forma sobrenatural. Eliseu passou por todas as humilhações possíveis que ele poderia passar. E quando ele chegou no ponto de Elias dizer: pede o que tu quer, porque tu não vai me largar de jeito nenhum mesmo. O que ele disse? Eu só quero o dobro do que tu tem. Eu só quero o dobro do que tu tem. É só o dobro, mais nada. Só me dá o dobro do que tu tem. Só o dobro da unção que está sobre a tua vida. Aí a Bíblia diz que Elias olhou para ele. Parece que eu vejo Elias dando aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? Dizendo: cara, realmente eu te humilhei bastante. Aí entra uma coisa, eu vou fazer uma indagação aqui, ó. O Fábio é teólogo também, tá? Escute só. Escute só. Olha o que Elias diz para ele, tá? Dura coisa me pediste. Se me vires, quando for tomado, assim se fará. Se não me vires, não se fará. Aí eu faço uma pergunta para vocês.
Deus ia ungir Eliseu, profeta, independente dele ver ou não ver Elias? É óbvio, irmão. Deus já tinha falado lá atrás para Elias. Elias é que queria complicar a coisa, irmão, desde o começo. Como tem gente que quer complicar o ministério dos outros dentro da igreja, irmão. Deus falou ou não falou? Vai lá e unge Eliseu, filho de Zafate, em Abel Meloá, profeta no teu lugar. Precisava Elias fazer tudo isso aqui que ele fez com Eliseu? É óbvio que não. Ele fez porque ele quis ser ruim. Como tem pastor que quer ser ruim com seus obreiros, com seus membros? Irmão, se Deus mandou ungir, bota de joelho e consagra. Agora, uma semana atrás, Deus falou comigo. Pega o teu filho de 16 anos e unge, consagra, né? Porque não tem esse negócio de derramamento de azeite mais, né? É só simbolicamente, né? E para unção de enfermo. Mas consagra o teu filho de 16 anos como líder de jovens da sede. Deus falou comigo. E consagra o William, que a esposa dele está aqui na live, o evangelista, né, William, que eu já tinha falado para ele, né, que eu não consagro ninguém evangelista. Ele já veio como evangelista de outra igreja, porque não existe cargo de evangelista na Bíblia. Evangelista é um ministério. Então eu não consagro ninguém evangelista. Eu recebo por ética quando vem de outro ministério, mas se a pessoa é consagrada, né, sem ter chamada, eu baixo para presbítero, porque não existe evangelista, esse cargo não existe na Bíblia. Isso é invenção de homem. Ou eu consagro a pastor, se tem chamada. Evangelista, não consagro ninguém evangelista. Quem conhece ali como é que o sistema da igreja sabe que é bíblico. Estritamente bíblico. Não existe cargo de evangelista. É invenção de homens. Aí, Deus falou comigo. Consagra o William a pastor, consagra o teu filho a diácono e coloca ele de líder de jovens da sede. Chamei os pastores, coloquei os dois de joelho, orei, consagrei, está consagrado. Ponto final. Precisou complicar? Não. Só ouvir a voz de Deus e obedecer. Ponto final. Ponto final. Aí, vamos lá. A Bíblia diz que Elias mais uma vez tentou complicar a coisa para Eliseu. E sucedeu que andando eles, um carro de fogo vem e passa entre eles e separa os dois. Faz a transição, a separação do ministério de Elias e do ministério de Eliseu. E alguns dizem, tem até pintura, né, do Elias subindo numa carruagem de fogo para o céu. Irmão, Elias não subiu em carruagem de fogo. Elias subiu num redemoinho. Eu não sei de onde os cabras tiraram isso, Tuane. Que Elias subiu numa carruagem de fogo. Tem até pintura de Elias em cima de uma carruagem de fogo. Olha, preste bem atenção no que está escrito. E sucedeu que andando eles e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, não na carruagem de fogo. Tem até corinho de fogo dizendo que Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. Os cabras não sabem nada de Bíblia. Aí a Bíblia diz, aí vem o sabor de mel. Tem gente que implica, né, com o sabor de mel. Mas tem, irmão, sabor de mel. Tem o sabor de mel. Tem o sabor de mel aqui e tem o sabor de mel lá no Apocalipse. Só eu não vou falar agora, tá? Para não sair daqui da mensagem. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes. Era uma prática, né, que eles faziam quando estavam muito emocionados, ou estavam indignados com alguma coisa, rasgavam as vestes. Né? Eliseu rasgou as vestes. E a Bíblia diz que ele levantou a capa de Elias, que tinha caído. Né? Elias sobe no redemoinho. Olha que bicho triste. Ele subiu no redemoinho e a capa caiu. Não foi ele que jogou. A capa caiu. E a Bíblia diz que Eliseu, que não tinha problema de se humilhar, porque já tinha sido muito humilhado, ele se abaixou e pegou a capa. Preste bem atenção. Ele se abaixou
e pegou a capa, tá? E parou na borda do Jordão. Vamos voltar 5 minutos atrás da live. Quem que estava lá do outro lado do Jordão, vendo Elias e Eliseu? E esculachando com Eliseu, dizendo, Eliseu, Elias foi, acabou para ti, não tem mais. Tu só é alguma coisa porque Elias está do teu lado. Estavam tudo lá vendo de camarote. De camarote, eles estavam vendo o que ia acontecer. A Bíblia diz que toma então Eliseu a capa de Elias e fere as águas. E quando ele fere as águas, ele diz, onde está o Deus de Elias? E então ele fere as águas e as águas se dividem de um lado para o outro da banda e Eliseu passa por entre as águas, assim como Elias. Oh, aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, verso 15, e vendo, pois, ó o sabor de mel, e vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram com a cara na terra nos pés de Eliseu. Vai humilhando, vai pisando. Irmão, escute o que eu vou dizer para uma coisa. Aqui eu encerro a live, tá? Aqui eu encerro a live, tá? Preste bem atenção. Não humilha quem Deus escolheu. Essa live vai para os humilhados aqui, ó, tá? Aqueles que foram pisoteados, tripudiados, tá? Como eu fui em 2024, tá bom? 2024 foi um ano assim, ó, horrível para mim. Isso aí, se pudesse tirar do calendário, fingir que não existiu 2024, sabe? Para mim, foi o pior ano da minha vida, 2024, tá? Mas escute só, eu vou dizer para vocês. Eu entro em 2025 com uma palavra. Humilhado. 2025 vai ser o ano que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. 2025, Deus vai fazer a transição de toda humilhação. Vai ser pesado na balança, Raquel. Todos os anos de humilhação vai ser pesado numa balança, tá? E a balança vai pender para o lado da exaltação de Deus, para a vida dos humilhados. E vai se cumprir na vida do fiel o que aconteceu na vida de Eliseu. Humilhado pelo seu mentor espiritual, humilhado pelos filhos dos profetas, e a Bíblia diz, Aldair Silva, que ele então foi exaltado por Deus diante daqueles que desacreditaram do seu ministério. Narinha, muita gente hoje, né, eles dizem, esses dias eu escutei um comentário, eu não sei o quê, porque a catedral, né, tá parada, não é mais como era antes, coisa e tal. Graças a Deus que não era, aquele bando de puxa-saco parasita, só atrás de profecia. Agora quem tá ali, tá atrás de Bíblia, de aprender a palavra, caminho do céu, salvação, entende? É outra fase, outro nível, tá? Ficou só a nata para poder, entendeu, ó, seguir pelo caminho da palavra, não da idolatria de celebridade, tá? Para poder a igreja encher, tinha que trazer celebridades na igreja. No more, não mais, tá? E aqui eu encerro, tá? Essa palavra dizendo que os humilhados serão exaltados. Deus abençoe os irmãos, tá? Um grande abraço, um ótimo ano de 2025. Lucas, essa palavra é para nós. Os humilhados vão ser exaltados. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu tempo oportuno Deus nos exaltará. Amém, queridos? Amanhã nós temos a nossa quinta-feira profética, primeira do ano. Convido os irmãos aí da Grande Porto Alegre, né? Quem pudesse fazer presente, vai estar uma bênção de Deus. Vai estar uma missionária pregando, a missionária Adriana, né? A pastora Adriana. Uma bênção de Deus, Deus usa muito a mulher de Deus. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deixo aqui meu abraço. Para quem vai ver a live do começo, não repara que eu dei uma xingada nos bonecos aí. Tudo bom, Jande? Tu tá bem, minha filha? Aparece aí. Ó quem entrou aí, ó. Meu pastor Bruno, filhão. Esse é meio chucro, eu quero botar às vezes ele na live aqui. Vou chamar agora na cara dura ele, quer ver, ó? Vamos ver se ele vai dizer não pra mim.
no primeiro, botar um sapato de bico fino, uma gravata, pra depois ele entrar. Ó, não entrou na live, ó. É uma dificuldade, irmão, pra botar esses bonecos numa live comigo, assim, ó, que Deus o livre. E aí, primo, vamos fazer um churrasco? Eu tô pra descer aí, viu? Eu acho que eu vou, se eu não me engano, eu vou em março aí no Farol da Santa Marta. Eu não sei se é perto aí de onde tu mora aí, mas eu tô no carnaval, vou tirar uns dias para descansar. Aí eu vou ficar lá no Farol da Santa Marta, na casa de um amigo meu, que é um empresário que tem uma loja aqui em Porto Alegre. E aí eu vou descansar no carnaval e vou sair fora um pouquinho daqui da Grande Porto Alegre, vou para lá. Aí eu vou aí dar um abraço em vocês. Tá bom? Queridos, amanhã, quinta-feira profética, tá? Começamos a nossa jornada 2025 já debaixo do fogo, debaixo da glória e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Um grande abraço, tá bom? Logo vou, pastor. Vou orar pro shopping me dar umas folgas. Tá bom? Tá bom, filha? Isso aí faz parte, né? Tem que trabalhar, não adianta, né? A gente precisa, né? Eu também tô na barbearia lá, né? Engatado às vezes, né? Nem sempre posso fazer o que eu quero, porque hoje em dia a coisa já não é mais como era antes, né? Mas tá bom. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela paciência. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.